antes do tempo ser medido em dias e noites, antes que a luz e as trevas fossem separadas, antes mesmo de existir um lugar chamado Terra, havia um reino além da compreensão humana. Era o domínio do Eterno, o reino do Criador, onde a luz da sua presença brilhava em perfeição e harmonia. Este é o relato daqueles tempos antigos, quando os alicerces do universo estavam sendo lançados e os destinos dos homens ainda não tinham sido traçados. No princípio, antes que qualquer coisa fosse formada, antes que a primeira estrela cintilasse no céu, antes que o primeiro sussurro do vento fosse ouvido, havia o Criador. Sua presença preenchia o vazio, sua sabedoria moldava o que ainda não existia. E em sua mente infinita, ele concebeu um plano grandioso, um plano que transcenderia o tempo e o espaço, um plano que daria origem a toda a criação. Este evento ocorreu antes mesmo da existência do tempo, quando os anjos celestiais adoravam diante do trono do Criador, em perfeita unidade e harmonia. Entre esses anjos, havia um que se destacava, cujo esplendor e beleza eram incomparáveis. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz, o mais belo dos serafins. Mas em seu coração, um desejo insaciável começou a crescer, um desejo por poder e glória que o consumia. Lúcifer começou a questionar as ordens do Criador, desafiando a sua autoridade e buscando exaltar-se acima de todos os outros. Ele sussurrava palavras de rebelião aos ouvidos dos anjos, semear sementes de discórdia no coração daqueles que o rodeavam. Sua inveja e orgulho o levaram a conspirar contra o próprio Criador, sonhando em usurpar o trono celestial e governar sobre toda a criação. O Criador, em sua infinita sabedoria, viu o coração de Lúcifer se encher de trevas e rebelião. Em sua misericórdia, ele deu ao rebelde anjo a oportunidade de se arrepender, de voltar ao caminho da luz e da verdade. Mas Lúcifer, envolto em sua própria vaidade e arrogância, rejeitou a oferta de perdão, escolhendo seguir seu próprio caminho de destruição. Então, uma grande batalha irrompeu nos céus, uma batalha entre as hostes celestiais leais ao Criador e as legiões de anjos caídos liderados por Lúcifer. O brado da guerra ecoou pelos corredores do tempo, enquanto os exércitos celestiais se chocavam em uma luta titânica pelo destino do universo. Mas mesmo em meio ao caos e à destruição, a luz da esperança nunca se apagou. No final, a justiça prevaleceu sobre a rebelião, e Lúcifer e seus seguidores foram lançados para fora do reino celestial, condenados à escuridão eterna. O Criador, em sua infinita bondade, não permitiu que sua criação fosse manchada pelo pecado e pela corrupção. Assim, ele separou a luz das trevas, estabelecendo os limites entre o bem e o mal. E assim, antes mesmo que a Terra fosse formada e a humanidade surgisse, a grande batalha nos céus foi travada, moldando o destino do universo para todo o sempre. Pois, mesmo antes da criação do mundo, a luz brilhava sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Após a queda de Lúcifer e seus seguidores, a luz da presença divina continuou a brilhar sobre o vasto vazio do universo em formação. E o Criador, em sua soberania, começou a trazer à existência as maravilhas do cosmos, as estrelas que pontilhavam os céus, os planetas que dançavam em órbita, e a Terra, um oásis de vida em meio ao vasto deserto do espaço. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1h16. Sobre a terra, o Criador derramou sua graça, enchendo-a de vida e beleza. Ele formou os oceanos e os rios, as montanhas e os vales, os campos verdejantes e as florestas exuberantes. E em meio a esse paraíso terrestre, ele plantou um jardim especial, o Éden, onde a humanidade encontraria seu lar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1h01.
E no sexto dia da criação, o Criador moldou o homem do pó da terra, soprando nele o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Ele chamou esse homem de Adão, e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E vendo que não era bom que o homem estivesse só, o Criador fez uma companheira adequada para ele, tirando uma costela de Adão e formando a mulher, a quem ele chamou de Eva. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:07. E assim, Adão e Eva viveram em comunhão com o Criador no jardim do Éden, desfrutando da sua presença e cuidado. Mas em meio a essa paz e harmonia, uma sombra se erguia no horizonte, uma serpente astuta que sussurrava mentiras e enganos. A serpente, porém, era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:01. E assim, a serpente enganou Eva, levando-a a desobedecer ao mandamento do Criador e comer do fruto da árvore proibida. E Eva, por sua vez, deu também a Adão, e ele comeu. Com esse ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, separando a humanidade da sua comunhão com o Criador. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. E assim, antes mesmo da criação do mundo, o destino da humanidade foi selado, marcado pela queda e pela separação do seu Criador. Mas mesmo em meio à escuridão do pecado, uma luz brilhava, uma promessa de redenção e salvação que ecoaria através dos séculos, até que toda a criação fosse restaurada à sua glória original. À medida que o pecado se espalhava pela terra, as consequências da desobediência de Adão e Eva reverberavam por todo o universo. A harmonia da criação foi perturbada, e a dor, o sofrimento e a morte entraram no mundo como uma sombra implacável. Mas mesmo em meio a essa escuridão, o Criador não abandonou sua criação à sua própria sorte. Em sua infinita misericórdia, o Criador concebeu um plano de redenção que transcenderia o tempo e o espaço. Ele enviaria seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para se tornar o Cordeiro sacrificial que tiraria o pecado do mundo e reconciliaria a humanidade consigo mesma. Mas antes que esse plano pudesse ser cumprido, o universo precisava ser preparado para receber o Salvador. E assim, há bilhões de anos atrás, antes mesmo que a Terra existisse, o Criador lançou as sementes da nova criação. Em um evento cósmico de proporções incompreensíveis, ele desencadeou o Big Bang, uma explosão colossal que deu origem ao universo como o conhecemos hoje. Ao Senhor, teu Deus, pertencem os céus, o céu dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Deuteronômio 10:14. No momento do Big Bang, toda a matéria, energia e espaço-tempo foram criados em um instante, dando origem a galáxias, estrelas e planetas. E entre esses bilhões de mundos, a Terra se destacou como um lugar especial, um refúgio de vida em meio ao vasto cosmos. Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24:01. E sobre a terra, o Criador derramou sua graça e sua providência, preparando-a para ser o cenário da grande história da redenção. Ele moldou os continentes e os oceanos, criou os ecossistemas e os ciclos da natureza, tudo em preparação para a chegada da humanidade e o cumprimento do seu plano divino. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:03. E assim, ao longo de milhões de anos, a Terra se transformou em um paraíso de vida, habitado por uma miríade de criaturas maravilhosas. Mas mesmo em meio à beleza da criação,
o pecado continuava a lançar sua sombra sobre o mundo, lembrando a humanidade da sua necessidade de redenção. E, como foi pela desobediência de um só homem que muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. E assim, a história da criação do mundo se entrelaça com a história da redenção da humanidade, unidas pelo amor e pela graça do Criador. Pois, desde o princípio dos tempos, o plano divino estava em movimento, conduzindo toda a criação para a plenitude da sua glória e da sua graça.